tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Queria agradecer pelo convite, ter vindo aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Então, eu sou médica de família e comunidade, igual o Marcelo já falou. Estou trabalhando na Secretaria de Saúde, na Subsecretaria de Regulação, exatamente num projeto para a gente organizar a rede de atendimento, né, aos eventos, às condições crônicas. Então, tem a ver com sobre o que a gente vai falar hoje, sobre a questão das redes, sobre a gente organizar a atenção nesse novo paradigma, que é o paradigma das redes, né? Então, eu vou começar. Então, nosso tema hoje é a organização da atenção aos eventos agudos e às condições crônicas na APS. Para a gente começar a conversa, primeiro a gente só clarear o que são condições de saúde. Eu acho que vocês já estão tendo a planificação, já tiveram isso, que na verdade condição de saúde e doença não é a mesma coisa que doença. Então são circunstâncias na saúde das pessoas que se apresentam de mais ou menos persistente e exigem respostas sociais que podem ser reativas. Então alguma coisa acontece e eu preciso fazer uma reação àquilo, ou proativas, eu preciso fazer busca, eu preciso que o sistema de saúde se manifeste em relação àquela questão. Elas podem ser eventuais, podem ser contínuas, podem ser fragmentadas, integradas. Então, as condições elas se dividem em condições agudas e condições crônicas. Aqui a gente mostra uma tabela para a gente ter uma ideia da diferença das condições agudas e condições crônicas. Então, as condições agudas, elas geralmente têm um início rápido, elas evoluem para cura, elas são autolimitadas, geralmente é uma doença única. Os pacientes, né, as pessoas, então, evoluem para cura. Os profissionais têm um papel importante de atuar para que ela se resolva. É centrado no cuidado de um profissional, geralmente é centrado no cuidado médico. E o papel da pessoa é só seguir aquela prescrição. Alguém decide para ela o que é precisa, o que é mais importante, e a pessoa precisa seguir aquela prescrição. Então, a gente vê que é uma resposta do sistema, uma resposta reativa e é episódica. Então, isso é característica de uma condição aguda. Uma condição crônica, a gente vai ver que é o oposto disso. Ela tem um início gradual, geralmente ela não evolui para cura, ela precisa de um cuidado contínuo. Geralmente ela tem múltiplas causas. Diagnóstico, nem sempre a gente tem um diagnóstico fechado, às vezes o diagnóstico é incerto. Testes, os exames, eles podem ter valor limitado nesse acompanhamento da condição crônica. A gente evolui em relação ao resultado, que a gente está vendo aqui. Enquanto a aguda evolui para a cura, geralmente a gente vai evoluir para um cuidado sem cura na condição crônica. O papel dos profissionais, além de prescrever, eles têm que educar, fazer parceria com essas pessoas usuárias. Então, e tem uma característica de ser um cuidado multiprofissional e não focado no cuidado do médico. E a pessoa passa a ter uma importância muito grande no seu tratamento. Então, quando você vê o papel da pessoa que está utilizando o sistema, é de se corresponsabilizar por sua saúde em parceria com a equipe. Então, precisa, então, de um sistema que responda de forma proativa, de forma contínua, com corresponsabilização desse usuário pela sua situação de saúde. Então, a gente viu aí a diferença principal das condições crônicas e condições agudas. E agora a gente vai ver exemplos, né? Então, as condições agudas, elas podem ser realmente doenças agudas, como doenças transmissíveis, doenças infecciosas, quando elas têm um curso. Mas também podem ser causas externas, por exemplo, como trauma, um acidente, alguma coisa. Então, exemplos: dengue, gripe, apendicite, amigdalite, traumas. Elas vão ter esse cuidado naquele momento e evoluem para a cura, e a pessoa não vai precisar mais de acessar esse sistema, não precisa que esse sistema seja proativo nesse cuidado, porque ela evoluiu para a cura. E as condições crônicas, a gente vai ter dentro dela as condições crônicas, que é o diabetes, as doenças cardiovasculares, o câncer, doenças respiratórias de longa duração, as doenças infecciosas persistentes, que apesar de serem infecciosas, elas são crônicas, como a tuberculose, hanseníase, o HIV. Podem ser também
que é mais diferente, né? As condições ligadas à maternidade e ao período perinatal. Então, acompanhamento de gestantes, atenção ao parto, às puérperas, ao recém-nascido, o atendimento das crianças, adolescentes, idosos, os distúrbios mentais, as deficiências. Todas essas condições, elas precisam, então, ser cuidadas na lógica do atendimento às condições crônicas. E, às vezes as pessoas ficam com confusão, assim, mas pré-natal não é uma doença. Não é uma doença, gravidez não é doença, mas a gente coloca dentro dessa necessidade de cuidado das condições. Então, o que a gente percebe hoje no nosso sistema de saúde? A gente percebe uma crise, uma demanda infinita, as pessoas querendo acessar o sistema e o sistema não dando conta de lidar com todas as situações de doença. A gente evoluiu hoje para uma situação no Brasil, onde a carga de doença por condições crônicas é elevada, mas o sistema é organizado para atender aos eventos agudos. Então, a gente viu, então, essa crise no sistema de atenção, porque eles enfrentam as condições crônicas na mesma lógica das condições agudas. O que a gente vê? Ambulatórios, o cuidado está centrado em ambulatórios, pronto atendimento, hospitais, que são hierarquizados. Eles têm, um tem mais importância do que o outro, a cabeça das pessoas, e eles são isolados, eles não conversam. Você encaminha para o hospital, não sabe o que aconteceu lá. E não volta com um plano de cuidados para atenção primária contínuo. Isso geralmente, tá, gente? Não é 100% dos locais. Muitos locais já estão trabalhando em rede. Mas o que a gente vê geralmente é esses locais trabalhando isolados. Existe no nosso sistema uma priorização na atenção à demanda espontânea. Então, quando a pessoa se percebe doente, ela busca o cuidado. Não existe essa proatividade do sistema pela busca das pessoas. A gente está priorizando quem busca o cuidado. O cuidado é pontual, mesmo que a pessoa seja diabética, hipertensa, ele acessa o sistema por uma crise, por uma dificuldade que ele está tendo, ele resolve aquela crise e vai para casa. Não existe um plano de cuidados e uma ligação entre os níveis da rede para o melhor cuidado naquela pessoa. O cuidado é pontual. Sem atenção, então, aos momentos silenciosos, né, da doença. Isso leva a uma severidade progressiva. Então, a gente vê os diabéticos, eles acessam várias vezes ao ano o sistema de saúde, ainda assim, eles possuem lesões em órgão-alvo, não conseguem ficar estabilizados. Então, assim, o sistema não está respondendo de acordo com a necessidade dele. Não existe uma população adscrita, se você for pensar em hospital, pronto atendimento, não existe uma responsabilização por aquela população. Então, o que a gente está vendo é essa incoerência. 80% da carga de doença no Brasil é por condições crônicas, se a gente pensar em todas aquelas que a gente viu, que são doenças crônicas, pré-natal, puerpério, saúde do idoso, saúde mental. E nosso sistema ainda é fragmentado. Então, o que a gente percebe é essa necessidade de um novo modelo. E aí, a gente mostra um pouco da diferença desses dois modelos. O sistema fragmentado, que é o sistema que é o que a gente tem hoje e que é valorizado pela população, pelos gestores, ele não está dando conta do cuidado, não está trazendo os nossos resultados como a gente gostaria em relação à morbimortalidade da nossa população, e ainda assim eles são valorizados, porque eles são focados nesse atendimento pontual. Eu busco atendimento e acesso. Então, quais são as características de um sistema fragmentado? Eu já queria pedir desculpa, porque uma letrinha pequena, eu vou aumentar até um pouco. Então, nesse sistema fragmentado, ele tem uma organização que é hierárquica, não existe uma coordenação da atenção, nem essa comunicação entre os componentes. O foco nas condições agudas, igual a gente já tinha falado, por meio das unidades de pronto atendimento. E os objetivos são parciais, é resolver a crise, resolver aquele motivo que a pessoa buscou atenção naquele dia. É voltado para indivíduos isoladamente. O sujeito é apenas o paciente que buscou ajuda, que vai receber aquela prescrição. A ação do sistema é reativa, igual a gente já falou, existe uma demanda, o sistema reage para aquela demanda. E tem uma ênfase nas intervenções para cura e reabilitação. Eu vou passar para o próximo slide, que também é sobre o sistema, que a gente fecha do fragmentado. Então, o modelo de atenção é em pontos de atenção isolados, a gestão por estruturas isoladas também, tem uma gerência hospitalar, uma gerência na PS, uma gerência nos ambulatórios, e elas não se conversam.
Planejamento é baseado em oferta. Eu decido quanto eu quero ofertar no meu hospital e ofereço aquilo para a população. Não é feito um estudo na minha população, um diagnóstico, para saber o que ele precisa e eu ofertar em relação disso. Eu oferto em função do serviço que eu já tenho. E é centrada principalmente no atendimento médico, não tem essa organização territorial, essas questões. E a participação social é bem limitada. Tá? As nossas redes, que é o que a gente tem essa nova proposta para atender as condições crônicas, que é trabalhar em rede, a gente vê uma organização que é poliárquica, não existe essa hierarquia do que é melhor ou com mais tecnologia. Na verdade, a tecnologia é adequada para cada ponto de cuidado. E todos os pontos têm a sua importância de acordo com a necessidade da pessoa. A coordenação da atenção passa a ser centralizada na atenção primária, que é quem cuida da pessoa, quem cuida do território, quem tem a longitudinalidade e tem a capacidade de entender qual a necessidade daquela pessoa naquele momento. Então, é o que a gente diz, o cérebro da regulação, quem é o cérebro regulador na rede é a atenção primária. Existe comunicação entre os componentes, seja ou deveria, né? Seja por prontuários eletrônicos, seja por contato telefônico, o que for combinado. Tem um foco nas condições agudas e nas condições crônicas, então a gente tem a rede de urgência e a rede de atenção às condições crônicas, e dentre elas linhas de cuidado. O objetivo de melhorar a saúde da população, com resultados clínicos e resultados econômicos. A gente quer, então, ter um melhor resultado com um menor gasto. A população é voltada por uma população adscrita, com responsabilização sobre esse território e suas redes. O jeito é a gente corresponsável pela própria saúde e a família também passa a ser um sujeito, então esse olhar mais sistêmico, mais ampliado para a família, para a comunidade, para aquela população. O sistema passa a ter uma ação mais proativa e contínua, baseada num plano de cuidados comum com as equipes e com as pessoas. ênfase nas intervenções de promoção, prevenção, cura, reabilitação, paliação, de acordo com a necessidade da pessoa. Um modelo de atenção, então, que passa a ser integrado, que a gente constrói a partir da estratificação dos riscos, pelos determinantes sociais, pelos riscos das pessoas. O modelo de gestão é a partir de uma governança sistêmica, que vai integrar, então, a atenção primária, as gestões dos outros pontos de atenção, a população, os prestadores, que passam, então, a formar esse comitê de governança dessa rede. O planejamento das necessidades é definido pela situação das condições de saúde da população. Então, a partir do trabalho no território, eu entendo a necessidade da minha população e o serviço vai ser ofertado de acordo com essa necessidade. A ação clínica ela é partilhada com os outros profissionais. Então, o atendimento é multiprofissional dos usuários. Então, a gente vê essa diferença, então, da rede organizada a partir da atenção primária, a partir das necessidades do território, e o sistema fragmentado, que é reativo, ele é baseado numa oferta pelo que o hospital oferta e pela pessoa que acessa. Então, é essa caminhada que a gente está querendo fazer, a gente sair de um sistema fragmentado e ir para um sistema de atenção através das redes de saúde. Mas, então, o que a gente precisa, né? Então, o que são as redes? As redes são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde com diferentes densidades tecnológicas, que são integradas por sistemas de apoio, que pode ser técnico, logístico, de gestão, que buscam garantir a integralidade do cuidado. Então, o principal das redes é a gente ter integralidade no cuidado. O que a gente sempre diz em relação às redes, né, é atenção à saúde no tempo certo, no lugar certo, com custo certo, na qualidade certa e de forma humanizada e com equidade. Para a gente fazer isso, a gente precisa trabalhar em rede. E esse desenho mostra de como é essa conformação da rede. Ao invés de ser uma pirâmide com graus de importância, a gente passa a ter uma organização onde todos os pontos de atenção têm a mesma importância e são coordenados pela atenção primária. E aí, para a gente ter, então, essa atenção primária, que seja o cérebro, essa regulação dessas redes,
que passe a organizar os fluxos, que passe a dizer para as pessoas qual é o melhor local, aonde que elas têm que estar. Esse cuidado, eu preciso ter uma atenção primária de qualidade. Não basta fazer o encaminhamento, é uma responsabilização, é uma atenção primária que realmente funciona para poder coordenar essa rede. Então, esse slide é com as qualidades, né? Para uma APS de qualidade, quais seriam os atributos e os papéis. E a gente já pode pensar, quem é gestor ou quem trabalha já em equipe de saúde, já pode se perguntar, será que a gente está cumprindo esses atributos? Será que a minha equipe está com esses padrões de qualidade? O que a gente pode melhorar? Então, dos atributos da atenção primária, seria o primeiro contato, que é a gente ser acessível, dar acessibilidade à rede para essa população, ela poder saber que chegando na atenção primária ele vai ser atendido e que a sua necessidade vai ser atendida. Longitudinalidade no cuidado, que é esse cuidado contínuo, né, ao longo do tempo, esse cuidado da pessoa ao longo do tempo, não é mais um serviço pontual, é longitudinal. A integralidade no cuidado, então a gente tem ações de promoção, prevenção, reabilitação, cura, paliação, de acordo com a necessidade da pessoa. Ser o coordenador do cuidado, então ter essa capacidade de organizar o cuidado da pessoa, organizar essa rede, os outros níveis de atenção, organizar as informações. Então, mesmo que o paciente acesse outros níveis de atenção em outros locais, o papel de coordenação desse cuidado é da atenção primária. É focalizado na família, então, além do sujeito, a família também passa a ser sujeito desse cuidado, da atenção primária. Existe uma orientação comunitária, então a equipe passa a ser um recurso dessa comunidade. Eu preciso conhecer a minha comunidade, entender as necessidades dela, para poder ser um recurso para o que ela precisa e ter uma competência cultural, que é dar essa resposta, de ter esse entendimento e dar essa resposta de acordo com as questões culturais que eu tenho no meu território. Então, esses são os atributos que a gente tem para a gente ter uma APS de qualidade. E os papéis da atenção primária de qualidade são resolutividade, que é a gente poder realmente assim, resolver os problemas daquele paciente, o quanto que a gente tem a capacidade de que a pessoa saia satisfeita com isso, com as suas questões resolvidas ou bem encaminhadas, né? E os estudos mostram que a atenção primária tem o potencial de resolver 90% das questões e das demandas dessa população. Mas o que a gente vê na prática, um alto índice de encaminhamento, alto índice de pessoas insatisfeitas com a atenção primária. Então, isso mostra que a nossa resolutividade está baixa. Esse papel da atenção primária também é coordenação do cuidado, como a gente já falou, que é ser esse cérebro na rede, essa organização e poder fazer essa organização da rede e das informações. E a responsabilização, que é muito importante, que é você ser responsável pelas questões do seu território, das necessidades do seu território. Então, a APS pegar para si esse manejo das necessidades do seu território. Então, com uma APS de qualidade, eu consigo pensar, então, assim, se eu tenho qualidade, eu consigo pensar todas as demandas e como eu vou organizar essas demandas, né? Esse slide também ficou pequeno, não sei também se está todo mundo conseguindo ler. Então, a gente vê aqui, população com necessidades, todos os meses, a população vai aparecer com necessidades. Se a gente não tiver barreira de acesso, barreira que pode ser geográfica, pode ser financeira, cultural, qualquer barreira, às vezes a própria unidade é a barreira, na hora que ele fala assim, eu não atendo agudo, a PS é só para atender crônico. Na hora que eu falo assim, eu não atendo fora do horário. Então, a própria equipe pode colocar barreiras para o acesso. Então, se a gente tira essas barreiras, a gente percebe que essas necessidades da população se transformam, então, em demandas. E a gente pode organizar essas demandas a partir de acolhimento, lista de problema, e a gente vai ver que as demandas elas vão se dividindo acho que são 10 tipos de demandas diferentes. Então, a gente vai ver que são demandas por condições agudas, demandas por condições crônicas agudizadas,
Demandas por condições gerais e inespecíficas, que é muito comum na atenção primária. A pessoa busca o serviço por uma coisa específica, tipo assim, estou com fraqueza. A gente não sabe muito bem ainda não tem um diagnóstico específico e a pessoa também não sabe. Demanda por condições crônicas não agudizadas, as condições crônicas normais. Demanda por enfermidades, que também são sensações de adoecimento, questões de adoecimento, que também às vezes não tem o diagnóstico ainda fechado. Demanda por pessoas hiperutilizadoras, isso a gente vê muito frequente. Enquanto muitas pessoas têm dificuldade de acesso, tem pessoas que são hiperutilizadoras da atenção primária, então tem um estudo mostrando que cerca de 44% da população que utiliza a APS é hiperutilizadora, e esses 40 e poucos por cento vão utilizar quase 80% das consultas. Então, se a gente não fizer uma abordagem específica para essas pessoas, elas não vão permitir que as outras pessoas também consigam acessar. A gente começa a não ter equidade no acesso, se a gente não cuidar das pessoas hiperutilizadoras. Então, também temos demandas administrativas, demandas preventivas, demandas por atenção domiciliar, demanda por autocuidado apoiado. Então, o Eugênio separou e viu que essas são as demandas de uma atenção primária onde não existe barreira para o acesso. A população chega. E aí, se eu pego todos esses grupos de demandas, se tudo isso virar consulta médica, que a pessoa às vezes não sabe o que é que tem que demandar. Chega na unidade achando que ela tem que demandar por consulta para resolver todas essas coisas. E se a equipe também está com esse mesmo pensamento, não vai ter jeito. O médico, a enfermeira vão fazer só consulta nas 24 horas, nas suas 40 horas de trabalho, só vai fazer consulta e mais nada. Não vai dar conta de toda essa demanda, se tudo isso, se em média 30% da população, um pouco menos, se tem alguma demanda e chega na unidade, se tudo isso tiver que virar consulta, vocês não vão conseguir fazer mais nada a não ser consulta. E aí que realmente começam os nossos slides em relação à organização da atenção. Que é essa casinha, né, que aparece tanto nas tutorias de planificação? É como organizar aquelas demandas que a gente viu no slide passado, para que aquilo não fique tudo focalizado só em consulta. Então, como fazer? Como fazer para organizar? Desenvolver e implantar estrutura e processo, para a gente conseguir organizar aquela demanda e, principalmente, ser resolutivo e fazer com que isso se transforme em melhora dos nossos indicadores, pessoas saudáveis, menos morbimortalidade. Então, para cada grupinho daquele que a gente viu nos slides, igual os primeiros aqui de cima, ó, demanda por condições agudas, condições crônicas agudizadas e condições gerais e inespecíficas, essa é uma demanda bem específica daquelas consultas do dia, as consultas não programadas. E aí a gente propõe esse vermelho, um macro processo de atenção aos eventos agudos, organizar a estrutura e processo de trabalho para os eventos agudos. Há os outros grupos, por exemplo, demanda por condições crônicas, demanda por enfermidades e pessoas hiperutilizadoras, elas se beneficiam da gente organizar, que é o nosso verdinho, macro processo de atenção às condições crônicas não agudizadas, pessoas hiperutilizadoras e enfermidades. Então, essa casinha nada mais é do que os macroprocessos para a gente organizar aquele grupo de demandas, para que aquilo tudo não seja resolvido só como consulta, sem equidade e sem resolutividade. Então, a gente vai ver agora, então, o modelo de atenção aos eventos agudos. Separando, então, em eventos agudos e crônicos, que é o que a gente vai ver hoje, aquelas demandas administrativas, demandas por visita domiciliar, a gente vai ver em outro momento. Hoje a gente vai ver, então, o modelo para atenção aos eventos agudos e às condições crônicas. Então, como a gente vê em muitos lugares, como que é a atenção aos eventos agudos? Ordem de chegada, fila de espera, distribuição de ficha. Às vezes diz a pessoa qual dia que ela pode ir, não. Só temos atendimento em tal dia ou tal horário. E como a gente gostaria que seja a atenção aos eventos agudos? Prioridade para as urgências. Se a pessoa estiver com uma situação de urgência ou emergência, ela não pode esperar na fila. Precisa de uma resposta imediata. Precisamos de uma atenção centrada à necessidade da pessoa. Precisamos de humanização. A pessoa não pode ficar 3, 4 horas da manhã numa fila do lado de fora da unidade. E precisamos também de satisfação do cliente, satisfação dos nossos usuários. Então,
Como vamos organizar os nossos eventos agudos para a gente ter todas essas questões e não ficar nesses problemas antigos, né? E aí, qual é a proposta desse modelo de atenção? É acolhimento, porque a atenção primária também é ponto de atenção da rede de urgência e emergência, que às vezes eu vejo em alguns lugares as pessoas falando assim, não, a atenção primária não é lugar para urgência, mas é. A atenção primária, do mesmo jeito que os outros pontos de atenção, fazem parte dessa rede. Não dá para a gente ver o que a gente vê hoje, que é os prontos-socorros de hospitais terciários, atendendo demanda azul e verde, com a maior parte do atendimento azul e verde. Isso, a pessoa não está no lugar certo, não é o melhor cuidado que ela pode receber e também não vai ter com o preço adequado. Então, a unidade de saúde é ponto de atenção também para atendimento dos eventos agudos. E como vai organizar? A partir do acolhimento, principalmente da classificação de risco. E para isso, para a gente fazer com qualidade, precisamos de capacitação das equipes para atendimento às urgências, principalmente as urgências menores, que são as verdes e as azuis, e o primeiro atendimento às urgências maiores, que é amarelo, laranja e vermelho. O lugar para o atendimento ao laranja, vermelho e amarelo, é claro que não é atenção primária. Eles precisam de um nível maior de cuidado. Mas esses eventos chegam na atenção primária. Minimamente, a gente tem que fazer o primeiro atendimento, ligar para o SAMU, para o sistema de remoção. Então, pactuar com a gestão e com a população como que é que vai ser feito esse atendimento. Então, o que a gente está vendo, o modo de fazer a atenção aos eventos agudos é acolhimento e classificação de risco. O acolhimento, o que, que é? Muitas vezes eu ouço falando, né, e até na minha unidade, quando eu fiz residência, eu falava assim, não, isso não dá certo, aqui a gente não faz acolhimento. Mas, na verdade, todas as unidades fazem acolhimento. Se ele é mais ou menos qualificado, se ele está deixando o atendimento com equidade ou não, essa que é a diferença. Porque mesmo que a pessoa chegue e quem faça o acolhimento seja o porteiro, seja o segurança, seja o atendente, algum acolhimento a pessoa tem, porque o acolhimento nada mais é do que o modo de acolher essa demanda espontânea. Quem não está agendado, quem não foi programado, a pessoa chegou ali, algum acolhimento existe. E então esse vai ser o local de organização do acesso, humanização, escuta qualificada, é uma oportunidade de fazer vínculo com essa pessoa, que às vezes a gente está com dificuldade de vincular uma mãe que não leva as crianças para fazer a puericultura, ou um idoso que não acessa, ou uma outra questão de vulnerabilidade. Então, às vezes é esse momento que a gente tem para poder ouvir e vincular essa pessoa ao nosso cuidado. E é um modo também de a gente fazer articulação na rede, a gente entender qual é a necessidade e poder fazer esse encaminhamento, essa articulação de acordo com a necessidade da pessoa. Então, o acolhimento nada mais é do que o nosso modo de acolher, que a gente pode discutir na equipe, vamos ver como que a gente faz, precisamos de estrutura, precisamos organizar o processo, vamos pactuar, porque eu não posso achar que uma situação é para uma coisa e o meu médico achar que não era e ficar aquela questão. Então, a equipe tem que discutir como vai ser o acolhimento, como que vai ser esse processo de trabalho, quais são os encaminhamentos possíveis para o acolhimento, como que vai ser feito. E nesse caderno de atenção básica, que é o 28, volume 1, ele é praticamente todo sobre como implantar o acolhimento, e vocês também vão ver essas questões na planificação. Então, a nossa ferramenta de atenção aos eventos agudos é acolhimento e a classificação de risco. A classificação de risco tem também várias opções, tem Manchester, que às vezes é utilizado, e tem essa classificação também, que também é por cores do Ministério da Saúde, e que é a outra ferramenta para a gente organizar essa demanda espontânea. Então, acolhimento e classificação de risco. Nesse classificação de risco, ele separa em eventos não agudos, que seriam os azuis, e os eventos agudos, que é o nosso próximo, que separa em verde, amarelo e vermelho. Os azuis, então, a pessoa não está com uma situação aguda, mas ela apareceu lá com a nossa demanda espontânea. Então, a gente vai ouvir a necessidade e vamos fazer um encaminhamento. Então, o que os azuis? A gente faz orientação específica sobre as ofertas da unidade. Eu falo assim, olha, hoje você veio na demanda espontânea, mas o seu melhor lugar para acessar seria nesse ou naquele, já vamos te agendar. Pode ter um adiantamento de ações, por exemplo, ela veio com
A menina vem com atraso menstrual, não sabe se está grávida ou não, já pode fazer um teste rápido de gravidez, o acolhimento também pode ser já resolutivo. A gente vê uma dificuldade grande hoje da gente pegar essas gestantes no primeiro trimestre, a gente inicia o pré-natal muito tarde. Então, o acolhimento, às vezes, é essa oportunidade de fazer um teste rápido e já orientar essa gestante ao seu pré-natal. A gente pode também já fazer o agendamento, programação de intervenções, considerando a história da pessoa, o quadro, a vulnerabilidade. Então, a gente tem que avaliar caso a caso para fazer o melhor encaminhamento. E esse, então, é o azul, que ele apareceu ali, teoricamente, na porta inadequada, mas a culpa não é da pessoa, né? A gente é que tem que acolher e fazer o encaminhamento correto. E se ele é realmente uma situação aguda ou crônica agudizada, ele vai ser estratificado nessas 3 outras cores. Então, o vermelho é um alto risco de vida, precisamos de atendimento imediato e provavelmente atendimento médico. Isso tem que estar pactuado na equipe. O amarelo é um risco moderado, é um atendimento prioritário. E o verde em baixo risco, ou então ele é ausência de risco, mas com vulnerabilidade importante. O amarelo e o vermelho, eles precisam de encaminhamento. A gente vai fazer o primeiro atendimento e vai fazer o encaminhamento para os outros locais que forem pactuados na nossa rede de urgência. É para o PA? É para o hospital? Então, a gente tem que saber qual é o nosso fluxo, qual é a nossa rede de urgência no nosso município, para a gente poder fazer esse encaminhamento responsável. Pode ser por telefone, pode ser SAMU. Então, a gente tem que ter claras essas nossas questões. E o verde e o azul são da atenção primária. Eles são de baixo risco ou ausência de risco. A gente tem que pactuar como vai organizar essa agenda, como que vai ser feito esse atendimento. É atendimento médico, é atendimento de enfermagem, é atendimento de outro profissional da nossa equipe multi. Vamos ter que desenhar esse fluxo para a gente também fazer ter resolutividade nesses nossos pacientes com demandas agudas, né? A explicação dessa estratificação do risco. A gente tem no caderno de atenção básica também, só que o volume 2, que também fala bastante sobre essa classificação de risco e também já fala sobre o manejo dos principais problemas de demanda espontânea na APS, também é bem interessante. Então, só resumindo, nossa atenção aos eventos agudos, as ferramentas são acolhimento e classificação de risco. Esse é o principal para a gente ter o diagnóstico para construir os nossos processos. E esse agora, então, é o nosso modelo para atenção às condições crônicas. Nas condições crônicas, como a gente viu naquela lista de demandas, tem 3 padrões que a gente vai organizar com essa mesma resposta, que são as condições crônicas que não são agudas, né, as condições crônicas não agudizadas, as enfermidades, que são aqueles problemas de saúde que às vezes ainda não têm diagnóstico, ou às vezes não são doença, e pessoas hiperutilizadoras. A gente vai colocar esses 3 nesse bloco do modelo de atenção às condições crônicas. E aí, que características tem esse modelo? É um modelo baseado em trabalho multidisciplinar. Não dá para a gente pensar num atendimento para condições crônicas centrado no médico. Não é esse o melhor cuidado. Ele precisa ter os outros profissionais. A gente tem que pensar no fisioterapeuta. A gente tem que pensar na enfermeira. Temos que pensar no educador físico. No pessoal da equipe de saúde bucal, que também é muito importante. Se a gente for pensar no pré-natal, por exemplo, é essencial. A gente precisa trabalhar com diretrizes clínicas, para a gente ter claro e a equipe ter clara como é o melhor encaminhamento, a gente trabalhar com diretrizes clínicas baseadas em evidência. É óbvio que a gente não vai, todas as coisas não são um protocolo, né? Mas a gente vai ter uma direção a partir dessa diretriz clínica para o melhor a ser feito e a gente vai individualizar para cada uma das pessoas e das famílias. A gente precisa ter essa pessoa identificada no território, porque se ela não demandar o serviço tem que ser proativo e fazer a busca dessa pessoa. Precisamos trabalhar com estratificação de risco da população para eu fazer o meu planejamento em saúde. Eu preciso saber quantas gestantes eu tenho, quantos hipertensos, quantos diabéticos,
quantas as demandas minhas são de doença mental, né, de saúde mental, para eu poder organizar minha agenda a partir de uma necessidade do território, até para eu programar com os meus gestores quantas consultas especializadas eu preciso, quem é alto risco, quem vai ser encaminhado para o meu ambulatório especializado ou para a minha rede cuidar, para eu trabalhar junto com essas outras especialidades, para a gente ter a melhor resposta. E precisamos, então, de continuidade dessa atenção. Então, é uma atenção que não evolui para cura, a gente precisa fazer o acompanhamento. Uma atenção integral, precisamos trabalhar prevenção, promoção, reabilitação, paliação, se for o caso. Autocuidado apoiado, que é uma das questões mais importantes, o tempo que a pessoa passa na unidade é praticamente nada perto do tempo que ele passa fora da unidade, o tempo da vida da pessoa. O que ele faz fora da unidade é o principal para o desfecho, para o resultado que ele vai ter. Então, a gente precisa ter forte essa questão do autocuidado apoiado, da responsabilização da pessoa, a pessoa se tornar sujeito da sua história e das suas questões de saúde. Coordenação da atenção da rede pela atenção primária, que é o que a gente já explicou, isso é uma característica que tem que ser bem forte nesse modelo MAC, né, que a gente chama, que é o modelo de atenção às condições crônicas, e precisamos ter um plano de cuidado individual, um plano que é feito partilhado com a pessoa, com a família, para que realmente ele seja um plano de cuidados verdadeiro que a pessoa vai seguir, que a equipe consiga acompanhar. Então, essas são as características desse nosso modelo de atenção às condições crônicas. Essa pirâmide, ela explica bem como que é esse modelo. Então, o que ela diz, né? Então, eu tenho a minha população, eu sei quem é, e eu estratifiquei ela por risco. Então, você vê aqui os níveis, esses níveis quanto mais para cima, você vê que é uma quantidade de população menor, mas é uma população que tem um maior risco. Então, na base, o que a gente vê? A gente vê uma população que é a população total. Ela não tem risco, não tem nada. O que eu tenho que fazer sobre a minha população total? Eu preciso de fazer intervenções de promoção à saúde. Então, a minha população inteira se beneficia com promoção à saúde. Quando eu vou um nível para cima, eu já vejo uma população com fatores de risco. Então, nessa população, além de promoção, eu preciso fazer também intervenções de prevenção das condições de saúde. Já é uma população menor, mas eu tenho que trabalhar já com prevenção. Essa linha aqui mostra para a gente a divisão entre autocuidado apoiado e atenção do profissional, da equipe. Olha o tamanho do autocuidado apoiado e olha o tamanho da necessidade da equipe. Aqui ainda é muito forte a questão do autocuidado. O que a pessoa faz fora da unidade é o mais importante para ela na resolução da situação dela. O próximo nível a gente vê que ele é ainda menor, tem uma população menor, mas já é uma situação mais complexa. É uma população que já tem uma condição crônica simples. E nesse nível, a gente já vai fazer uma gestão da condição de saúde. A necessidade dela de cuidado da equipe já aumentou, mas ainda com uma boa quantidade de autocuidado apoiado, de necessidade. O próximo nível, de novo, menor em quantidade, mas já com uma situação de saúde mais complexa. Então, a gente vai para uma população com condição crônica complexa, que a gente vai precisar de fazer nesse momento a gestão da condição de saúde. Já quase 50%, um pouco menos, já é necessidade de cuidado profissional e uma parte de autocuidado apoiado. E a gente vai para o último nível dessa nossa estratificação, quando é uma condição crônica muito complexa. A maior parte do cuidado é profissional, e isso entre todos os pontos de cuidado na rede. Não só na atenção primária. Então, trabalhando articulado e fazendo a gestão desse caso. Mas não dá para esquecer, uma parte disso, o cuidado ainda é o autocuidado apoiado. Então, esse nível mostra bem os nossos níveis de intervenção no cuidado da saúde das pessoas são crescentes de acordo com a situação de saúde dela, a nossa estratificação, e essa questão do autocuidado apoiado, que tem uma participação importante até nas condições crônicas muito complexas, né, que é o nosso topo da pirâmide. Então, é essa a lógica que a gente vai ter
na nossa questão do cuidado das condições crônicas. E essa pirâmide, então, faz um resumo de como tem que ser esse cuidado. E para cada nível desse, a gente tem processos que a gente pode fazer e como a gente vai se organizar na rede. Isso também a gente vai vendo nas questões da planificação, e também tem muito bem claro nesses livros que depois eu vou colocar no final. E aí, a gente chega nesse slide que, para mim, acho que o Marcelo nem vai gostar muito, nem a Tânia que me chamou. Mas, para mim, se ninguém entendeu nada dos outros slides, ou se já conhecia tudo aquilo e não tem nada de novo, esse, para mim, é o slide mais importante. Que é se você pode sonhar, você pode realizar. A gente fazer uma análise e pensar, eu, como gestor, ou como equipe de saúde, ou como profissional da minha equipe, o que eu sonho para a minha equipe? Qual é o meu desejo como atenção primária? O meu desejo é ter 0 grávida? Quantas grávidas para a equipe de vocês aceitam que morra? Porque para a minha equipe eu não quero que morra nenhuma. E hoje a gente tem no Espírito Santo, no ano passado, 30 mortes maternas no nosso estado. Isso é muito alto. O nosso índice de prematuridade está muito alto. A gente tem um índice de prematuridade de quase 10%. Cada 10 grávidas, o bebezinho vai para o UTI, tem as sequelas e tem tudo. Então, a gente vê hoje a nossa quantidade de infarto, de AVC, a gente chega a índices assim, piores do que em lugares com a população muito maior do que a nossa. Então, qual é o nosso sonho como equipe? Eu acho assim que é complexo essa mudança desse paradigma. Essa mudança ela vai ser gradual, mas é uma mudança que já está sensibilizando todos os níveis de atenção. A gente está discutindo isso na Secretaria de Saúde, estamos discutindo isso na atenção primária, na planificação, mas o mais importante mesmo é esse desejo. O que eu quero? A gente pode começar com uma rede. Então, o meu desejo que toca meu coração, por exemplo, é pré-natal. Então, eu quero melhorar a assistência ao meu pré-natal. O meu sonho vai ser que nenhuma das minhas gestantes morra, nenhuma dos meus bebês vai morrer, eu não quero prematuridade, então o que é que eu tenho que fazer? E a partir disso, a gente organiza os nossos processos e a nossa estrutura, vamos trabalhar território, vamos conversar com o pessoal da secretaria, como que a gente pode organizar, vamos conversar com os outros níveis de atenção, vamos ter uma referência, quando tiver dúvida, para quem que eu posso ligar? Quando a minha gestante internar, quem eu vou ligar para saber o que aconteceu, qual o melhor plano de cuidados para ela? A partir de uma rede que dá certo, a gente vai conseguindo sensibilizar as outras pessoas e a gente já vai ter um modelo para as próximas redes. Então, esse slide, para mim, assim, que é o mais importante. A partir do desejo, a gente ter realmente esse desejo, esse sonho de poder fazer diferente. De como eu vou me articular com a rede Cuidar para que a rede realmente faça diferença para mim e para a minha população e nos meus resultados. A gente se mobilizar para os nossos resultados, a gente querer realmente ser resolutivo. Então, eu acho que é esse mais ou menos o recado. Estou à disposição para quem tiver com esse sonho, quiser essa ajuda, fala assim, o meu sonho é que nenhum dos meus pacientes com diabetes descompense, eu quero ter 100% dos meus pacientes compensados, ou que ninguém tenha infarto. Então, precisando de ajuda, eu acho que a gente está aqui para isso. Acesse Marcelo, a Secretaria de Saúde, a Tânia, que está na coordenação da atenção primária, com a gente, solicita uma teleconsultoria de como que eu faço. Eu já tenho desejo, eu já tenho sonho, mas eu quero saber como que eu faço. Eu acho que pode acessar a teleconsultoria, que é super importante, a gente pode conversar. Então, é mais ou menos esse o recado de hoje. Queria agradecer muito pela atenção de vocês. Espero que tenha trazido algum conhecimento que eu possa ter ajudado. E agradecer ao Marcelo e à Tânia Mara pelo convite. E eu acho que é isso. Deixa eu passar o último só. Que é essa questão, então, eu tenho meu sonho, meu objetivo, eu só preciso, então, construir esse caminho. O que eu preciso fazer para chegar e atingir esse sonho? A gente tem que ter muito claro isso dentro da nossa cabeça. E aqui a referência, eu acho que vale a pena ler. Os livros são muito interessantes, eles vão ajudar bastante nessa construção. E precisando também, vocês podem entrar em contato.